Bem-vindos à sequência do seminário Administração Tributária, Contribuintes e Sociedade, a lei orgânica na construção de um fisco contemporâneo, realização da Fresp e do Sinafresp. Temos, na sequência, agora a honra de apresentar o nosso próximo palestrante, o professor Dr. Vasco Antônio Branco Guimarães, doutor em Direito Financeiro e Tributário, diploma de Estudos Avançados de doutorado pela Universidade Castilla-La Mancha, mestre e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ex-investigador jurista no Centro de Estudos Fiscais da DGCI, Direção Geral dos Impostos. Professor do ISCTI-U, o Instituto Universitário de Lisboa. Docente do curso de pós-graduação avançado no Instituto de Direito Econômico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa nos anos 2006 e 2007. Professor convidado no curso de mestrado de Direito Tributário Europeu de Bolonha nos anos 2001 e 2002 e da ESSF em Bruxelas entre os anos 2003 e 2007. Coordenador da pós-graduação em Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal na Escola de Administração Fazendária ESAF, Brasília, feita em colaboração entre a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação de Direito da Universidade de Münster, anos 2004 e 2006. Professor coordenador do Instituto Superior de Contabilidade e Administração desde o ano 2007. Com muita honra, convidamos para o palco o professor Dr. Vasco Antônio Branco Guimarães. Seja muito bem-vindo à sequência desta próxima palestra. Ora, eu sempre tenho uma sensação estranha quando me ficam recordando o que eu já fiz. Porque eu acho sempre que o que me falta fazer ainda é muito mais interessante do que aquilo que eu já estive fazendo, não é? Eventualmente, mesmo havendo coerência entre o que nós já fizemos e o que falta fazer é com certeza muito mais desafiante daquilo que já está feito, já foi feito, e que é uma espécie de roupa ou canga que nós trazemos quando estamos fazendo essas coisas, mas que é necessário, não é? Queria agradecer ao Rodrigo o convite para esse encontro, esse seminário, cuja função é enquadrar, receber subsídios para essa, vou dizer, velha, mas não ultrapassada luta de criar uma lei orgânica da administração tributária. Agradecer as referências do Luís Cláudio, que teve que se ausentar, e do meu querido amigo e irmão, o Juarez Freitas, que fomos aprofundando nossa relação intelectual e familiar e positiva, e que é sempre uma espécie de oásis, que reúne as duas características que eu acho que um oásis deve ter. É refrescante, é desafiante e enquadra, ou seja, dá espaço de reflexão. É sempre um prazer e agradeço as referências e queria deixar esse ponto aí, porque acho que é importante. Todos os outros que representam a Fresp, já saudei o Rodrigo, mas saudei pessoalmente, e agora saúdo todos os outros de que ele é atualmente representante, com a ideia que quer transmitir na minha palestra é que a atividade humana pode ser pontual ou pode ser perene. A vida, sabemos, tem fim, não é? Tem término. Mas as atividades humanas podem ser perenes. E o enquadramento que Juarez Freitas fez do desafio da administração de quarta geração nos traz depois à Terra, na ideia de onde estamos e para onde vamos. E é uma tentativa de compreensão lógica e estruturada da função da administração tributária, da função do fisco e da importância da lei orgânica nesse contexto. Seja ele de digital ou de emissão em papel de nota fiscal, coisa que sabemos vai desaparecer inelutavelmente no futuro, e se não desaparecer, é mau sinal. Será que estamos efetivamente ainda fazendo coisas que não devíamos estar fazendo, não perdendo tempo com elas? E aí a resposta nem sempre é da administração, é do sistema tributário.
E então, tudo isso se liga e eu vou tentar enquadrar. A primeira questão é o que é que faz o fisco? Qual é a função do fisco? Muito bem. Fisco é um conjunto de pessoas, estruturas e processos que faz a operacionalização do sistema tributário. Primeira constatação, se o sistema tributário é mau, não pode impedir que o fisco seja bom. Se você está aplicando uma lei que é errada, que é impactante, que é fraturante, não pode pedir que o fisco não seja fraturante, não seja impactante, você está aplicando a lei. É a lei que se aplica. É um processo de aplicação de norma, através de processos e de técnicas que são específicas do fisco. Tem dois tipos de cidadãos no mundo. Os que sabem direito tributário e os que não sabem direito tributário. O resto é conversa. Ninguém está nem aí. E quando se fala em saber direito tributário, não estou falando na teoria da relação jurídica, tributária, os princípios. Isso é importante, claro, é essencial. É depois transformar isso em realidade de agressão, transferência de património do particular para o público. E repito, essa função, que é entrar na propriedade privada das empresas e dos cidadãos e colocar isso na esfera pública para ser gerido e redistribuído, que é essa a função do sistema tributário, não é com certeza tarefa fácil. Eu sempre dou o exemplo aos meus alunos, quando quero explicar a ideia de imposto, a seguinte situação. Eu vou na rua, saco minha carteira para sacar um cartão, para ir numa caixa eletrônica, alguém passa e me saca a carteira e foge. Fui assaltado. Fiquei sem minha carteira, sem o meu dinheiro, etc. e tal. Vamos supor que não tem assaltantes nesse processo, eu entro dentro de um caixa eletrônico e faço pagamento do meu imposto. No final, eu também fiquei sem dinheiro. A diferença é que eu não estou sendo assaltado. Eu estou cumprindo meu dever de pagar imposto que está na norma e é a parte que eu aceitei que fosse amputada do meu património em nome do interesse público e dos serviços públicos. Aceitando que, se não houver imposto e não houver transferência desse montante para a esfera pública, não existe sociedade organizada. Não existe serviço de segurança, não existe serviço de saúde. Mas o serviço de segurança é mau, o serviço de saúde é mau. Pouco importa. Mau ou bom tem que existir, porque se não existir eu vou ter que andar armado, além do karatê que faço, tenho que andar, luta pessoal, aula de tiro, e depois depende se eu atiro melhor ou pior. Se o bandido atirar melhor que eu estou lascado, não é? Posso ser o maior cidadão do mundo, mas morro como qualquer outro. E isso não é o contrário da ideia de civilização. Então, a primeira ideia que eu queria marcar, duas primeiras ideias, muito simples, são: fisco é a aplicação do sistema tributário, que tem a função de transferir da esfera do privado para a esfera do público, de acordo com a legalidade, o recurso que é ou que passa a ser de natureza pública. Ora, a primeira questão seguinte é: esta atividade é uma atividade pontual ou é uma atividade perene? Eu faço um enquadramento rápido da distinção. Se ela for uma atividade efetivamente perene, ela efetivamente tem que entender a estrutura, é permanente no tempo e existe independentemente dos seus atores. Não depende de ser o Rodrigo ou não, é algo que existe, que está, que tem que ser efetuado em cada momento para garantir que aquele fluxo de riqueza criado, que pode ser agredido pelo imposto, se transfere para a esfera pública, sem o qual não há serviço público e não há tudo o que implica Estado de Direito organizado. Então, ela é regular e é continuada. Por oposição, nós temos a chamada atividade cíclica. É tipicamente a atividade política. Vocês vão dizer: não, mas o político sempre tem. Sim. Não há sociedade democrática sem político, sem eleições. É verdade. Mas tem uma diferença. É que a cíclica é uma atividade egoística e partidária. Ele está defendendo as suas ideias, não as ideias da sociedade em geral.
É a sua interpretação do que a sociedade em geral pensa. Agora, a sociedade em geral pode não estar de acordo com a forma como ele está executando. Então, nós já estamos fazendo aqui uma separação de águas. Como nós dizemos em Portugal, a diferença entre a água e o azeite. Você até pode chocalhar o tempo todo, não é? No final você apresenta e vê assim uma coisa estranha, com umas bolinhas e tal, mas se você esperar, o azeite vai acima e a água fica embaixo. Não tem, garantido. Experimentem lá em casa, façam um exercício. Né? Garantido, não tem ponto. Até podem estar uma em cima da outra. Até se tem ponto, gramagem de contacto. Não tem nada que ver. Ora, quando nós falamos de fisco, falamos da atividade pública perene, que implica, já agora, um elevado grau de especialização, sem o qual, sempre digo, aos tributaristas e aos outros, e quem não percebe a mecânica do imposto, o que é efetivamente operacionalizar essa ideia de agressão organizada, de forma, de acordo com a legislação. Eu chamo agressão porque eu não tenho medo das palavras. Em Itália se fala em amputação patrimonial. Se diz, os autores escrevem, o imposto é uma amputação patrimonial. E é, porque eu pago imposto do meu dinheiro. Ninguém me dá. O Estado não me dá o dinheiro para eu pagar o imposto. É do meu dinheiro. E eu tenho direito a que o meu dinheiro saia de acordo com as regras que estão em vigor. E eu não posso confiar isso na discricionariedade de um qualquer iluminado parcial que chega ao poder, está há 5 anos e vai embora. Tem que confiar a quem sabe fazer isso de forma perene, constante, coerente e na base da legalidade e todos os outros princípios que presidem ao direito tributário. Então, eu preciso de especialização. Eu posso pegar no auditor fiscal, que não sabe nada de farmacêuticas, e botar ele a fiscalizar uma farmacêutica. Vai ser uma gozação, não é? Vai ser uma gozação. O cara vai chegar, vai dizer, você tem o balanço e tal, pode olhar? O cara, sim, está aqui o balanço, faz favor, tenha a bondade e tal. Aí o cara, olhando para o balanço, em regra, se foi o contador que fez, não deve ter grande erro, não. E se é só para verificar balanço, o melhor não era ir. Mandava entregar diretamente na secretaria, por via eletrônica, verificava e dizia, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando se começa a perceber que o custo do medicamento que está sendo praticado no estado de São Paulo não é propriamente o mesmo que está sendo praticado pela mesma companhia em Recife, ou, sobretudo, o valor que está sendo, porque o qual está sendo praticado no exterior, não é o mesmo que está sendo praticado no interior, e quando você começa tendo curiosidade técnica de como é que chegou aquele valor de formação para efeitos do mercado, você começa a ter um problema técnico e algum incômodo. E aí você diz, você não se importa de me explicar como é que você chega nesse preço aí? Então, se o cara fizer o que geralmente faz, é fácil. Com certeza, senhor auditor, o maior dos prazeres. Enfia você dentro de uma sala e diz, a construção do preço está aí, faça favor. E você entra, tem prateleiras com dossiês em cima de dossiês, você levaria toda a sua vida de auditor a ler, eventualmente no final perceberia ou não perceberia o que estava a entender, e quando chegasse a uma conclusão, o preço já tinha mudado e tudo já tinha sido alterado. Ora, vamos lá, perceber o que é que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer é que com o fisco não se brinca. Porque quando eu desperdiço capacidade tecnológica que eu estou adquirindo, quando transformo a função numa função cíclica, de criado de servir e não de servidor público, o que eu estou fazendo é amputando a capacidade da sociedade de garantir que aquela norma vai ser aplicada com correção e o objetivo vai ser atingido com correção. E então, primeira grande linha que eu acho que é essencial é que não é possível fazer especialização com ciclos ou com precariedades. Então estou alinhando aquilo que eu acho que são as justificativas de uma lei orgânica do fisco. Especialização seria uma das primeiras, em função da atividade perene, por oposição à cíclica, certo? Segunda questão, obviamente, é a questão das responsabilidades. Vamos admitir que havia uma feira de auditores. Tem caras da universidade que fizeram um curso de formação na KPMG, ou lado qualquer. Você ia no mercado e dizia assim, então, quem é que sabe aí de siderurgia? Para controlar o preço declarado de siderurgia no bem corpóreo perfil de construção civil.
Selecionava um ou dois, pagava aos caras, os caras iam fazer a auditoria, faziam uma decisão. E depois terminava a sua função. Ia embora. Aí, o cara se tinham enganado. Aquilo ia ir na discussão graciosa ou contenciosa e, por acaso, não estava correto. E, quando chegasse a altura de exigir responsabilidade àquele cidadão, provavelmente já estava a trabalhar para a siderurgia, do lado contrário, não é? E estava justificando a siderurgia que ele tinha... Entende? Então, é incompatível a ideia de uma atuação, que é uma atuação, repito, de ilegalidade, de aplicação, de transferência de propriedade privada para a propriedade pública, com a ideia de que não tem perenidade, que não tem estatuto, que não tem crescimento dentro da própria carreira, crescente especialização, empenhamento, e é um compromisso de serviço público, não é um compromisso pontual de ir atrás de uma qualquer quantia para depois cair fora quando desse mais, ou quando fosse mais prático ou mais coisa. Isso significa, então, que, ligado à especialização e às responsabilidades, nós temos a ideia do reconhecimento. Eu conheço muitos auditores fiscais da Receita Federal, estive em Brasília há 3 anos dando aula, e nenhum deles, qualquer um deles, tem uma enorme honra em ser auditor. Porque, puxa, tiveram que suar a sério, não foi a brincar, não. Para chegar a auditor, você tem concurso, tem especialização, é examinado, entende? É duro ser servidor da Fazenda. Custa. Tem suor. Ora, se não tem perenidade no investimento que você está fazendo, era você melhor pegar nos seus reais e botar diretamente no rio. Pode ser que o rio fique despoluído, não é? Com o dinheiro que se vai mandar para dentro do rio, despolui. Não precisa de fazer ETA, não precisa de fazer tratamento, manda o dinheiro direto para lá. É isto? Não, cara, perdeu a noção. Não, eu não estou perdendo a noção. Estou dando a noção do que implica não ter perenidade numa carreira na lógica da aposta profissional que você faz para garantir que é cada vez melhor, que você é cada vez mais atuante, que consegue cada vez mais dialogar no mesmo nível do cara que está do lado de lá, que fez formação como todos vocês fizeram, mas que depois salta direto, faz exames, faz formações de 3 semanas sobre paraísos fiscais, e qualquer jovem com mestrado aí desse mundo fora, passado 3 semanas, olha para vocês com ar de gozo. Porque o cara acabou de fazer 3 sociedades veículos, 5 fundos especiais, sei quê, em 3 ou 4 jurisdições, e esse tal montante que deveria estar entrando no serviço público está aí. Alguns num qualquer, lhe chamam paraíso, não é? Muitas vezes nem existência física tem, não é? São só uma cloud qualquer, controlada num qualquer local, que é seguro, em regra Londres ou até Nova Iorque. E aí estamos, todos, olhando, fazendo figuras. Ora, enquanto o nível de discussão entre quem tem a obrigação de servir o público e quem está servindo o privado não for o mesmo nível, na OCDE se fala level playing field, em inglês, para ser fino, não é? É o quê? O mesmo nível, o mesmo grau de capacidade de discussão. Eu sei o que tu está dizendo, eu sei o que tu sabes e também sei como desfazer o que tu está querendo fazer. Mas vamos ver. Vamos lá, no concreto, ver o que é adaptável, o que é correto para essa situação em concreto. Enquanto isso não se atingir, o servidor está numa posição desfavorecida. E se o servidor não tem estímulo para investir no conhecimento, porque não tem perenidade, pode ser corrido a qualquer altura, não é? O cara olha e diz, não gosto da tua cara. O teu contrato termina tal data, adeus, beijinho, passe bem. Vai na vida, vá. Vai fazer pela vida lá. Qual é o estímulo para investir? Qual é o estímulo para eu ser melhor? Qual é o estímulo para eu me especializar naquilo que eu sei fazer bem? E quero saber ainda melhor, saber fazer subsequentemente. Então, para que haja perenidade, tem que haver reconhecimento. Tem que haver formalidade. Não basta dizer, ou levar beijinhos e dizer, vocês são os caras mais importantes da minha existência. Isso a gente faz com o filho, não é com o sobrinho. Vocês são, para mim, são efetivamente os melhores. Bom, se o cara não tem educação, você tem que, de vez em quando, tem que elevar a voz, não é? Eu tenho que cerrar a face. Por quê? Porque a relação não é uma relação formal. Agora, se a relação for formal, eu sei quais são os meus direitos, sei quais são os meus deveres, cumpro,
E quando alguém começa a cutucar, porque eu estou incomodando o financiador ou outra coisa qualquer, minha resposta é sempre a mesma. Estou cumprindo a legalidade. E minha carreira é minha carreira. Tem regras de apreciação. Portanto, eu tenho condição de a fazer sem estar sob influência, vou dizer, negativa, dos ciclos políticos cuja função é gerir o poder, não é apropriar imposto. São coisas que eu vou dizer até, historicamente estavam ligadas, mas hoje estão absolutamente desligadas. E quanto mais desligadas estiverem, melhor para a sociedade civil, melhor para a democracia, melhor para o Estado de Direito. Ora bem, isto impõe também uma noção de dignidade funcional. O que é isso da dignidade funcional? Se eu for, eu digo, eu sou auditor da Fazenda. E o cara olha e diz, salário baixo, cara vingativo, só quer é nota de infração de 150% para brilhar lá na avaliação. Está tudo errado. Está tudo errado. Não estamos acertando. Não pode ser assim. Tem que ser o contrário. Cara concursado, estudou, evoluiu, sabe? É especialista nisso, merece meu respeito, tenho que ouvir com atenção, o que ele está dizendo faz sentido, posso até não concordar, e vamos dialogar se concordo ou não concordo, mas é o contrário. Agora eu pergunto se a precariedade lhe dá a possibilidade de ter este perfil que eu estou traçando. E o último, não menos importante, autoridade técnica na matéria. Ou seja, quando eu recebo um auditor na minha empresa, e o auditor me diz assim, ó cidadão, aqui tem problema, viu? Eu tenho que entender isso como alguém que, tecnicamente, me está dizendo que eu não estou fazendo corretamente. Eu até posso discordar. Chamo o meu contador, chamo o meu advogado, chamo o meu economista, chamo o meu gestor e até vou dialogar. E eu até admito que o técnico diga, sim, vocês efetivamente tinham aqui 2 ou 3 coisas que eu não tinha ponderado e vocês têm razão. Estão cumprindo a norma, tudo bem, não tem problema. Vou admitir. Mas é tratado com a autoridade técnica como autoridade técnica. E eu pergunto, qual o ser humano, só para uma coisa que eu não disse no início, mas que eu acho que é importante, o ser humano vai sempre pelo mais fácil, não vai pelo mais difícil. O ser humano procura facilidades, procura na língua, na vida, na sensação, o mais fácil, é o normal. Ora, que estímulo tenho eu, fazendário, a investir em ser autoridade técnica, se não tenho a mínima garantia de respeito, estabilidade, de formalidade no exercício da minha função e estou dependente dos humores, ou maus humores, ou bons humores, um pouco o sotaque português, porque dá assim um sentido mais vernáculo, do ciclo político, ou do poder político. Isto significa, então, que aquilo que se está discutindo no Brasil, tentando resumir, é a posição do fisco é uma função de governo, a atividade do fisco, ou é de Estado? Minha resposta seria clara, é de Estado. Ora, Estado existe independe do governo. Não estou nem aí, não quero saber se você é do PT, se é do PSL, seja do que você quiser. Eu estou cumprindo minha função de aplicar o sistema tributário. E sou super competente nisso e estou garantido que o posso fazer sem Vossa Excelência me incomodar. Se isto não está atingido, o que eu estou fazendo é destruindo a capacidade que a sociedade tem de ter recurso para fazer política social ou política de manutenção, qualquer espécie de política, de um lado, e, por outro lado, estou, efetivamente, criando fragilidades que só aproveita o oportunista e só aproveita o que é politiqueiro e não aquele que tem noção de Estado e função de Estado. Se dúvidas houvesse que é necessário uma lei orgânica que permita definir carreiras, formas de acesso, qualificações, concursos, que dê segurança ao servidor para que ele possa investir no seu progresso profissional, pessoal e até posicionamento na sociedade, como profissão digna, respeitosa, tecnicamente valorizada, com coerência e com estabilidade, eu acho que se vocês me sentassem se qualquer político me conseguisse dizer que o que eu estou a dizer é errado, eu gostaria de ver quais são os argumentos que ele poderia empregar para a absoluta necessidade de uma lei que defina esse quadro de estabilidade e permita o cumprimento de uma função de Estado,
longe das influências dos humores ou dos interesses mais claros ou mais escuros dos que ciclicamente passam pelo poder e que, em regra, no Brasil se dão muito bem com esse facto. Eu por aqui ficaria, dando espaço para o Garcês, para ter a certeza de que ele tem mais tempo para, certamente, dar contributos mais estruturados e mais adequados à realidade. Muito obrigado.